Bom, hoje nós estamos aqui recebendo a professora Daniela Borges, ela que é coordenadora do curso de Direito da EMES, e nós vamos falar hoje sobre Núcleo de Prática Jurídica. E a EMES está fazendo o maior sucesso, né, Daniela? Estou gostando de ver, minha neta está lá fazendo odonto. Olha só que bom. Está adorando o curso. Ela vai numa felicidade para a faculdade. Isso é maravilhoso, né? Que muito bom, né? Sinal que ela realmente gostou daquilo que ela escolheu. Exatamente. Bom, gente, nós vamos falar sobre o Núcleo de Prática Jurídica na instituição. E eu pergunto para você, Daniela, o NPJ atua como porta de entrada para muitas pessoas que não teriam acesso à justiça na prática. E qual o impacto mais significativo que vocês já viram na vida de alguém atendido por esse núcleo? Vamos lá. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Prazer é todo nosso você estar aqui mais uma vez, tá? Bom, o Núcleo de Prática Jurídica, né, ele atende a população que de fato não tem condições de arcar, né, com custos de advogado. A gente tem um limite de atendimento no sentido econômico, então a gente atende pessoas que têm a renda mais ou menos até 2,5 salários mínimos, né? Para atender aí também uma parcela de pessoas que de fato, né, precisam da justiça gratuita, porque as pessoas que podem pagar, né, a gente não pode atender. Uhum. Mas a gente tem, eu acho que o maior sucesso que a gente tem visto lá na EMES, apesar ainda, né, de ser um desafio, é que a gente tem conseguido boas conciliações, né? O núcleo ele tem possibilidade de atender qualquer área do direito. Então a gente pode atender civil, família, penal, trabalho, né? Não há nenhum impedimento em relação às áreas. Mas na prática, o que a gente tem de busca é na área da família. Divórcio, pensão alimentícia, né? Está mais vinculado a essas questões familiares. E o que a gente tem percebido é que no trabalho que a gente tem feito lá com o Dr. Pedro, né, que está lá conosco agora, é que as pessoas têm se aberto mais, né, para fazer conciliação, né? Isso gera o quê? Um sucesso muito rápido, porque as coisas se resolvem, né? As partes ficam felizes. Não há uma demanda maior, né? Não há uma demanda e demora, né? O judiciário é moroso, precisa ter, né, segurança para tomar decisão. Então, quando a gente consegue fazer essa conciliação, é sempre sucesso. E a vantagem é que quando a gente faz conciliação lá, a gente não precisa fazer de novo no judiciário. A gente só protocola para homologar, que a gente tem essa parceria lá com a Vara da Família. Que é muito mais rápido. Muito mais rápido. E as demandas maiores que chegam no núcleo são mais casos de família, trabalhista ou imobiliários? De família. De família? De família. A grande maioria de família. E boa parte dessa demanda que a gente tem são de pensões não pagas, ou de pensões atrasadas, ou de pais, né, que não querem pagar pensão, né? Essa Faz é a grande o filho, maioria. mas não quer ter obrigação. Infelizmente. Essa é a grande demanda que a gente tem. Infelizmente, né? E como que o núcleo equilibra o papel pedagógico, o ensino dos alunos, com o atendimento sério, profissional, ao assistido da comunidade? Bom, a vantagem do núcleo é que o aluno pode passar por lá, né? Ele tem a opção de trabalhar conosco lá e dentro dos estágios. Pode fazer estágio com vocês também. Também. Então, a gente tem os estágios, né, que para o direito ele entra como disciplina. Então, todos os alunos vão cursar obrigatoriamente a partir do 6º período. E alguns alunos, ou algumas turmas, a gente insere nesse atendimento, que é uma forma da gente fazer como é feito esse atendimento, como faz a triagem, como avaliar a situação da pessoa. Porque muitas pessoas nos procuram apenas para orientação, né? Às vezes não tem processo, não tem interesse em processo, mas tem uma dúvida e vai lá para a gente conversar. Não tem problema nenhum, né? O foco do núcleo não é judicializar nada, né? Não é esse o objetivo. Claro que se for necessário a gente vai fazer. Sim. Mas a gente pode orientar a população naquilo que ela buscar lá, sem problema nenhum. E quais os documentos que a pessoa precisa obrigatoriamente levar nesse primeiro atendimento para que vocês possam prestar uma orientação eficaz? Ótimo. O documento pessoal, né, da pessoa, se tiver criança envolvida, da criança, comprovante de endereço, comprovante de renda, esses são centrais, independente de qual ação vai fazer. Se a gente for pensar, por exemplo, numa situação imobiliária, a matrícula atualizada, né? Se a gente for pensar na questão de uma pensão que está atrasada, apesar de já ter sido fixada,
a sentença ou o número do processo para que a gente possa olhar, né, e dar andamento novamente. Então, assim, qualquer coisa que eu vá discutir, uma relação trabalhista, eu fui desligado da empresa, leva lá a rescisão. Então, sempre o documento pessoal, né, das pessoas que vão se envolver ali com a demanda e mais o documento daquilo que ela vai pleitear, né, no judiciário. Esses são mais importantes. E profissionais da área jurídica costumam dizer que muitos cidadãos desconhecem seus direitos. E quais são os direitos de cada cidadão? Nossa, esse daria para a gente gastar um bom tempo. Enumerar, né? Um monte, né? Muitos. Eu acho que a grande... quando a gente fala as pessoas precisam entender os seus direitos, eu acho que a maior parte deles se concentram em grandes áreas, né? Que é a área pública que deveria nos prestar, como educação, saúde, né? Segurança. Então, normalmente a parte tributária, né? Se estou pagando imposto, a questão do imposto de renda. Se é justo, se não é, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu vou pegar uma questão que está sendo muito estudada, ainda que a gente não tenha muitas leis, né, a respeito, são as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? Por exemplo, o transtorno do espectro autista. Então, existem vários direitos que a pessoa, né, a família, tem como exigir do SUS o tratamento, por exemplo. Mas normalmente isso consegue-se em algumas situações, mas boa parte delas judicializando. Porque é um tratamento que demanda muito tempo e ele custa caro, não é? Então as pessoas às vezes elas dizem, olha, poxa, como eu não posso pagar, então eu não vou levar. Mas existem mecanismos judiciais, né, que podem garantir. Um outro exemplo que acontece, nós estamos nesse momento, inclusive, é falta de vagas na escola. Poxa, eu fui levar meu filho, não tem vaga. Se realmente ou a prefeitura ou o estado, né, a depender de que ano a criança está, a gente também pode judicializar e exigir que se abra vaga, porque a educação, constitucionalmente falando, é um direito de todos, né? Sim, eu acho que a questão do imposto de renda, a questão de se está descontando correto, eu acho que esses direitos eles são importantes. Mas eu penso que hoje a saúde, né, é um ponto em que as pessoas ficam muito desatendidas, né? Nem sei se é a palavra existe, mas falta muito atendimento e às vezes a pessoa ela recua, ela chega ali, né, iniciando ali pela UBS e diz, isso não dá. Gente, olha que coisa boa para vocês, principalmente quem precisa de um remédio de alto custo, que há uma necessidade, há uma demanda, né, Daniela? Com certeza. Procura a gente. Porque a gente precisa compreender que o fato de ter uma negativa administrativa, que a gente chama, né, que seria ali ou no postinho ou no hospital público, né, falando do setor público, não quer dizer que acabou. Precisa entender se realmente existem possibilidades. Eu me lembrei de um outro exemplo, por exemplo, crianças que têm diabetes tipo 1, né, que requerem um tratamento para a vida toda. Sim. Existem também mecanismos judiciais que garantem o direito, né? Agora tem canetinhas novas, tem equipamentos novos que já ficam na criança, né? Que tem mais dificuldade de manter ali. Então, o SUS não vai dizer, olha, tá para todo mundo, vamos aqui, né? Então ele vai distribuir para quem realmente vai lá e diz, olha, eu preciso. E se você tiver essa condição, ou mesmo que seja adulto, e não está conseguindo esse direito, também pode procurar a gente pode judicializar. Inclusive ontem nós tivemos aí uma reclamação, a mulher está esperando uma cirurgia desde não sei quando. Você não mandou aquele negócio para mim, mandou? Você mandou para mim? Eu vou encaminhar essa senhora. Por favor. E ela está esperando a demanda e não consegue. Por favor. E pede para ela, por favor, levar todos os exames que ela tiver, tudo que ela já recebeu, o laudo, tudo que ela puder, né, dessa espera, desses documentos que ela deve ter bastante com ela, leva tudo pra gente dar uma olhada. A demanda é muito grande, Daniela. Qual a idade assim que a pessoa pode ir no núcleo, pode saber? Tem um certo limite de idade? A pessoa, se ela mesma precisa judicializar ou precisa de alguma orientação, ela precisa ser maior de 18 anos. Né? Se, no caso, precisa analisar direitos de menores de 18 anos, ela precisa ir acompanhada. Então, a pessoa que a representa pode ir até lá. Às vezes não precisa nem levar a criança, mas ela é a sua representante, ela vai lá, tira as dúvidas, né, vê a situação. E existe algum caso assim que vocês já pegaram emblemático de grande repercussão social? Ou tem alguma coisa nesse sentido? Não temos, infelizmente não. Nós temos casos mais simples, vamos dizer assim. Não temos.
Esse ainda não chegou pra gente. Olha aí, gente, aproveita! Olha, gratuitamente, né, Daniela? Exatamente. Gratuitamente você pode ter uma assistência jurídica. Isso é muito importante. E considerando o orçamento da estrutura atual, quais são as principais necessidades e desafios que o núcleo enfrenta para expandir os atendimentos? A demanda é muito grande? Não. Não? Não, porque por mais que a gente se comunique, né, com as redes sociais, ou mesmo a gente vem aqui bater um papo contigo, ainda assim eu acho que muita gente não sabe que a gente faz esse atendimento. Né? Então, assim, o que Você as viu pessoas... tanto que a pessoa é desinformada, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Quando diz assim, olha, eu não posso, eu preciso rever a questão da pensão do meu filho. Ok, não posso pagar advogado, Defensoria Pública. Não estou criticando a Defensoria Pública, não é isso. Claro, a Defensoria Pública tem um trabalho extraordinário. Papel muito grande, né? Nossa, não tem nem o que falar. E a gente não tem condições estruturais nem de chegar nem perto da quantidade e volume que eles têm, né? E isso é muito bom, que bom que a gente tem essa possibilidade. Mas ainda assim as pessoas, elas acho que realmente não conhecem, né? Que todo curso de Direito, ele demanda um núcleo. Né? Isso está inserido nas questões do Ministério da Educação. Então, assim como a clínica de psicologia, assim como a clínica de odontologia também atende a comunidade. Então, isso está inserido no projeto pedagógico dos cursos. Então, a gente precisa ofertar para a comunidade, devolver isso para a comunidade de algum modo. Mas as pessoas muitas vezes não sabem mesmo que a gente tem esse atendimento ali. Aqui, aí na EMS só está faltando curso de medicina, né? Em São José já tem, já né? tem. Quem sabe chega pra gente também. Quem sabe. E os próprios estudantes de Direito também, eles participam, estão preparados para atender o público no núcleo? Isso. O que a gente faz? Quando o aluno passa pelo núcleo, então a gente faz... às vezes a gente não tem atendimento do público externo, então a gente simula os atendimentos. Então a gente divide os alunos e trabalha com eles a dinâmica do atendimento, como ele deve se comportar, como ele deve se vestir, né? Porque o aluno às vezes vai para aula nesse nosso calorzinho, né? Às vezes ele vai mais à vontade, de bermuda, às vezes vai, né, de chinelo, de tênis. Nesse momento ali, não. Ali ele tem que ir, né? Adequadamente, bem arrumado, né? Como exatamente. Se fosse um advogado mesmo. Isso. Justamente para ele não achar que um dia ele vai sentar, né, de chinelo, a pessoa, né? Num júri lá, tá lá de bermuda, de chinelo. Certamente o cliente vai dizer, olha, será que eu posso confiar, né? Exatamente isso. Existem projetos, palestras ou ações comunitárias previstas para esse ano 2026 que visem ampliar a promoção de direitos ou educação ou jurídica na cidade? Olha, o ano passado nós estivemos na feira, nós estivemos no Cinturão Verde e nós estivemos numa outra ação que agora está me fugindo o nome aqui. Esse ano nós temos agora para março uma ação que nós vamos fazer em parceria, na verdade foi a Igreja Nazareno que nos convidou, né? Convidou na verdade os cursos da EMS e aí nós topamos essa oportunidade, porque eles fazem um trabalho, e a igreja é do ladinho da EMS ali, né? Aquela igreja ali. E eles fazem um trabalho ali acho que principalmente com a Vila Piloto e a Vila Alegre, né? E eles, os participantes da igreja, eles divulgam essa ação que eles fazem. Então, certamente são a gente... muito presentes, né? Exato. Eles... Então, a gente está super animado com essa ação, porque a comunidade ali perto da EMS pode ser que não conheça ainda o nosso trabalho, né? E vai ter a oportunidade de conhecer. E nesse dia, salvo engano, é 14 de março, a gente vai ter um atendimento ali também. Claro que a gente não consegue avançar muito, mas ali sempre a gente deixa ali um cartãozinho, olha, você pode voltar, a gente pode olhar o seu caso, ou às vezes tirar uma dúvida, né, para a pessoa ali também. E aí eu acho que essas ações elas são importantes porque são pequenos pontinhos, né, que vão se espalhando, né? Aquele boca a boca. Eu acho que é o que vai rápido ali. E eu acho assim que vocês devem pegar muito caso de saúde, né? Não pega. Não? Não pega. Por isso que eu até falei dessa questão da saúde contigo, porque realmente o que mais aparece... Eu acho que a gente tem que começou o ano passado, de uma criança que precisa de uma ressonância magnética, era urgente, e o SUS disse, olha, não tenho previsão, né? E aí a gente ingressou, né? A juíza determinou, tá um pouquinho atrasado, mas eu acho que foi feito essa semana, se eu não me engano. E é interessante esse caso porque é filha de uma colaboradora administrativa lá. E a gente conversando um dia, ela disse, olha, Daniela,
a minha filha, né, precisa fazer esse exame. Eu falei, poxa, por que você não vai no núcleo? Aí ela me olhou e falou assim, e pode? Eu falei, você tá aqui dentro, mulher. Vida, hein? Vai lá. E aí o Dr. Pedro, né, preparou, eu protocolei, né, a ação e de pronto, né, já mandou fazer. Aí tá reorganizando, né, teve uns imprevistos durante o exame, mas eu acho que fez agora, se não me engano, foi dia 26 o exame. Que legal, gente. Olha, quantas oportunidades você tem, você que está aí me ouvindo e não sabe, não é? Pois é. Tem o núcleo é ali na EMS. É só chegar lá e falar, olha, eu quero falar com o departamento jurídico ou odontológico ou qualquer coisa, né, Daniela? Exatamente. Nas redes sociais dos cursos sempre tem o telefone de contato. Então, normalmente lá os telefones, a gente, fica... Normalmente a gente fala pelo WhatsApp, ele fica preso ao WhatsApp web, então não consegue atender ligação, mas pode mandar mensagem pra gente, a mensagem de áudio, escrita. E qual o número do telefone? A gente tem o número lá, eu posso pegar meu celular rapidinho aqui? Eu não sei decor, desculpa. Imagina. Até eu, de vez em quando, me embanando aqui com o WhatsApp. Olha. Né, Will? Eu falo, Will. E Toninha, tá tendo bastante participação dos ouvintes aqui. Tá tendo? Ó, a Silvana perguntou a respeito à pensão. Ele nunca pagou a pensão, mas hoje ela tem 18 anos, ela queria saber se tem direito. Nossa, e tem pergunta aqui, Tem perguntinha. Né? Sobre aposentadoria de invalidez. Aham. Não pode dar baixa na carteira do trabalho, quero fazer... Qualquer dúvida essa dúvida que você leu aí, procura a gente lá pra gente entender melhor. A gente pode orientar também, não tem problema. Olha, a Silvana também querendo saber. Gente, olha, essa eu falo que é uma mão na roda. Né? Você que não pode pagar advogado, que você tem dúvida, vá lá no núcleo da EMS, tire as suas dúvidas. Se tiver que ingressar com uma demanda judicial, eles mesmos fazem. É gratuitamente, você não vai pagar nada. E além de ingressar, né, com uma ação, a gente também pode ter uma pessoa que já está sendo processada e a gente também pode atuar. Então, às vezes dá a impressão, poxa, mas já tem o processo, então eu não posso ir no núcleo? Não, negativo. Pode ir no núcleo também. Então, são pessoas que precisam ingressar com a ação ou que já estão sendo processadas e precisam do advogado. Nessas duas situações jurídicas, né, judiciais, a gente atende também, não tem problema não. Tá vendo, gente? Tá vendo? Vocês precisam estar mais bem informados, por isso que a gente está falando aqui para vocês. Né? Daniela, e qual o telefone, querida? Vamos lá, é 67 98108 0770. Marca aí, Will, 98108 0770. A gente só não consegue atender ligação, mas pode enviar a mensagem. Pelo WhatsApp, né? Isso. Mensagem que vocês serão atendidos com certeza. E pode mandar mensagem de voz também, porque tem alguns lugares que não conseguem, né, fazer, mas a gente recebe de voz e consegue ouvir e responder tranquilamente. Pode enviar. Legal. Show de bola. Tem a Maria lá que nos ajuda nesse sentido lá. Daniela, obrigada pela sua participação. Olha que bate-papo gostoso. Eu adorei. E espero que vocês que estejam aí ouvindo em casa ou assistindo, né, tire as suas dúvidas. Não fique com vergonha não, gente. Isso. Tá? Cada um tem um tipo de problema. E você não é a única. Ninguém é único. Não é mesmo? Tantos problemas, né? E às vezes a gente se encolhe, né? Achando que não há nenhuma possibilidade de solucionar. Então, qualquer momento que você tiver um problema e entender que não dá para resolver, e qualquer pessoa te dizer, olha, por que você não tenta pelo judiciário? Procura a gente, quem sabe a gente consegue te ajudar. Obrigada. Show de bola. Muito obrigada. Ó, intimidade, Dani. Claro, fique à vontade. Vamos ao intervalo comercial, já voltamos.